Olá pessoal, sou o professor João Vitor e hoje vamos ter mais uma aula sobre atendimento ao cliente. O que a gente vai ver hoje? Atendimento ao cliente, quem são nossos clientes, atendimento de qualidade, atendimento telefônico, atendimento virtual, situações de atendimento e os elementos fundamentais para o atendimento ao cliente. Para obter sucesso nos negócios é necessário um leque de situações, pois todos estão integradas. Atender à necessidade do cliente é algo que deve permear toda a razão de existir da empresa. Poder deixar o cliente satisfeito é algo sublime e isso passa necessariamente pelo atendimento ao cliente. Atender com destreza e qualidade, além de satisfazer também fideliza o mesmo. Então a gente consegue perceber que um bom atendimento ao cliente vai fazer com que o mesmo ele consiga ficar bem mais satisfeito, né? Seja na situação da venda de um produto, de um serviço, como também fideliza o mesmo. Então traz aí diversos benefícios quando se tem uma tratativa e uma atenção voltada para esse atendimento. Quem são nossos clientes? Clientes são todas as pessoas que dependem diretamente de nosso trabalho, para os quais sempre se presta serviços e a quem se deve prestar atendimento. Os clientes são dos mais diversos, todos com suas especificidades, subjetividades e necessidades distintas. Então, vamos trabalhar nessa situação de atendimento ao cliente com diversos tipos de clientes, né? Clientes que vão ter necessidades distintas, clientes que vão ser mais apressados, que vão ser mais exigentes. Então, a gente vai aí trabalhar um leque de situações com pessoas diferentes, com personalidades diferentes. Então, isso tem que ser visto com muita cautela, com muita atenção, para que a empresa ela consiga fazer a tratativa da melhor parte e maneira possível desse atendimento, mediante as suas principais características. E claro, né? Sempre atender às necessidades do cliente. Então, temos aqui dois tipos de cliente, né? O que é chamado de cliente interno e cliente externo. Primeiro deles, cliente interno. As pessoas com as quais se trabalha, as que dependem de outros serviços para que as atividades delas sejam executadas. E quem seria esse cliente interno? Um exemplo muito clássico que eu posso trazer aqui para vocês é em relação ao atendimento que é gerado dentro das próprias instituições entre departamentos da empresa. Então, aquilo gera atendimento, por mais que seja algo simples, mas, na ocasião, é algo que vai fazer a diferença, porque também faz parte dos processos dentro da instituição, dentro da empresa. E quem seria o cliente externo? É aquele que compra os produtos da empresa ou para quem, né, a empresa presta serviços. Então, o cliente externo, ele já não vai fazer a tratativa como o cliente interno, que já é dentro da instituição. O externo vão ser todas aquelas pessoas que procuram a empresa, né, em relação à procura de um produto, de um bem ou serviço. Então, a gente consegue fazer essa breve diferenciação. A empresa ela precisa muito manter o foco no cliente externo, pois é na situação do atendimento que ela vai ali gerar uma satisfação, vai fidelizar o cliente, né, vai aí trazer diversos benefícios para a instituição. Então, quando falar sobre os tipos de clientes, nós temos dois, o cliente interno e o cliente externo. Atendimento de qualidade. Sempre buscamos pela qualidade em tudo que fazemos e isso não é diferente quando falamos de atendimento. Encontrarmos a excelência no atendimento é superar as expectativas, oferecendo o que temos de melhor, sobretudo o nosso comprometimento, a nossa dedicação. Então a empresa ela precisa estar voltada e pautada nesses princípios aí para que consiga fazer o processo de atendimento ao cliente de maneira muito mais positiva e engajadora. Então temos aqui algumas das principais dicas que as empresas elas podem se utilizar para trazer o melhor do atendimento para o cliente. Então temos aí, causar uma boa primeira impressão é muito importante nessa parte de se causar uma boa primeira impressão, porque a empresa não sabe quando é que vai ter uma nova oportunidade, talvez, de corrigir, né, uma impressão errada que teve anteriormente. Então,
tem que se dar atenção no primeiro momento, no primeiro contato com o cliente ali. Tratar com respeito, ter empatia, procurando entender o cliente, procurando entender a situação que o cliente apresenta, para tentar ali trazer para ele a melhor oportunidade, né? Tentar sanar os problemas e, claro, atingir as suas necessidades. Chamar pelo nome do cliente é de suma importância, né? Parece ser algo simples, mas é algo que faz total diferença, né? Isso quando se trata do atendimento presencial, para o cliente ele vai identificar que você está dando total atenção a ele. Se for pelas mídias sociais, ele também vai entender que aquele atendimento vai ser individualizado, e aí a gente percebe que só tratar o cliente pelo nome já traz aí diversos benefícios. Não subestimar as pessoas, conheça os seus produtos, trabalhe com ética, conheça a empresa em que você trabalha, muito importante para entender como é que funciona todos os processos ali da instituição. Supere as objeções do cliente, né? E o que seriam objeções? Ali eu vou fazer a tratativa no momento da negociação, no momento do atendimento, em relação a todas as dificuldades, a todas as perguntas em que o cliente está ali para sanar as suas dúvidas. Então, o meu principal objetivo como atendente, que vou fazer toda essa tratativa, é superar as suas objeções. E ofereça algo mais, surpreenda seu cliente, né? Além de todas essas dicas, a gente pode estar sempre procurando a questão da própria melhoria contínua, né? Se hoje eu tenho dentro da minha instituição que o atendimento ao cliente é algo que eu valorizo, é algo que eu coloco em primeiro lugar, então está sempre verificando, engajando a equipe para que o atendimento ao cliente ele permaneça nesse mesmo viés, né? Que não caia aí essa qualidade. Atendimento telefônico. Então, temos aqui também outras oportunidades, né, onde vai trabalhar quando se vai ter esse contato com o cliente, né, ali por telefone. No trabalho, atenda o telefone dizendo seu nome ou da empresa e logo após cumprimente com um bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, além dessas principais informações, a gente percebe aí a questão da boa educação, né? Isso é interessante em todos os níveis. Seja objetivo, porém natural e com fala pausada, tá? Então não adianta falar muito rápido, porque o cliente ele vai precisar entender todas aquelas informações que você está passando para ele. Então a comunicação ela precisa ser objetiva. Ser simpático sem ser exagerado. Cuidado com os vícios de linguagem, com palavras em diminutivo que denotam uma certa intimidade, que não soa bem no ambiente profissional. Então, eu vou trabalhar, já que eu estou no ambiente profissional, com a linguagem mais adequada, tá? Eu não posso fazer a tratativa, por exemplo, de utilizar a mesma linguagem que eu utilizo com os meus familiares e amigos, né, em situações diferentes. Se eu estou no ambiente organizacional, eu preciso trabalhar essas minhas falas, né, fazer a utilização de palavras que vão aí acolher de uma maneira muito mais concisa esse cliente. E sempre manter-se atento e concentrado, tá, em todas as informações que o cliente passa, para que ele não perceba a falta de atenção que se tenha naquele momento. Atendimento virtual. É bem comum que o atendimento por e-mail, chats, intranets, celulares, redes sociais e outros recursos tecnológicos mediados pela internet. Então, hoje é muito comum, né, o cliente ele entrar em contato com a empresa por meio da própria tecnologia, né? E-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram, outras plataformas que consigam ali também receber e fazer esse atendimento. Então, a gente também vai levar em consideração os principais pontos, porque esse atendimento ele precisa ser da mesma maneira como se fosse presencial, tá? Ah, mas o atendimento ele é virtual, então, por mais que ele seja virtual, a atenção ele tem que ser dobrada para que o cliente ele não fique de lado. Então, a gente precisa tratar o cliente pelo nome, ser ágil, utilizar comunicação objetiva, trazer as principais informações do produto ou serviço. Então, naquele momento, talvez o cliente ele tenha apenas algum tipo de dúvida em relação ao produto que está sendo comercializado. Então, é interessante que nesse momento aí, né, a empresa, a pessoa responsável por esse atendimento com esse cliente em específico, já disponibilize as principais informações do que aquele cliente ele procura. Porque aí, às vezes, é só uma dúvida, mas uma dúvida que pode ser gerada em uma venda. Então, isso é muito importante.
demonstrar atenção pelo cliente e retornar rapidamente e não deixar o cliente esperando, principalmente nas plataformas, porque o cliente, quando ele busca talvez algum tipo de informação, ele quer comprar algo, ele espera ser respondido rápido. E quando ele tem essa resposta de maneira imediata, ele consegue ali já ter um direcionamento se ele vai ou não continuar com o processo de negociação para a compra ou venda do produto. Já quando esse retorno ele não é imediato, o cliente ele vai procurar a concorrência. Isso para a empresa não é nada bom. Então, eu preciso trabalhar também esse viés do atendimento virtual com prioridade. Então, hoje a gente tem nas plataformas digitais várias ferramentas que podem auxiliar nessa parte do atendimento ao cliente. Situações de atendimento. O que a gente vai falar sobre essas situações de atendimento? 3 pontos principais, tá? Lidando com situações difíceis, como dizer não ao cliente e a linguagem corporal. Vamos começar falando pela linguagem corporal. É muito importante que o atendente, a pessoa responsável pelo atendimento, ela tenha orientações, para que trabalhe bem a sua linguagem corporal. Por quê? Qualquer sinal de impaciência, qualquer sinal de situações, que o cliente ele possa de fato perceber, isso pode trazer algo negativo no processo de atendimento. Então, o nosso corpo ele fala o tempo todo. Então, a gente deve demonstrar, o mais entusiasmo possível nessa parte de atendimento, tá? Então, qualquer sinal que o corpo dá de maneira negativa, o cliente ele percebe, e isso não é nada positivo. Como dizer não ao cliente, Então, temos aqui algumas partes que vai trazer o não, de uma maneira muito mais estratégica, certo? Porque nem sempre a gente vai poder atender o cliente mediante as suas necessidades, mas a gente tem ferramentas que podemos utilizar da melhor maneira possível. Então, ofereça alternativas, seja honesto e transparente, negue de maneira motivada, tenha prudência e negocie com o cliente. Então, são as principais ferramentas que vai aí fazer com que o cliente ele se sinta mais acolhido, por mais que você não possa ajudá-lo naquele momento. Quando não puder aceitar um pedido do cliente, o atendente deve explicar a razão. Então, isso é um dos principais motivos, tá? Trabalhar de maneira clara com o cliente, explicando o motivo de não poder atendê-lo naquele momento, demonstrar empatia e dar soluções ao cliente, Então, a gente pode aí criar uma solução alternativa, certo? Se eu não posso ajudá-lo naquele momento, então eu consigo trazer, em algumas situações, partes importantes para poder ter esse auxílio aí na melhor oportunidade para o cliente. Exemplo, o marido vai ao banco e quer informações bancárias sobre a conta de sua esposa. E aí temos a resposta do atendente de maneira completa. É contra a lei divulgar essas informações. No entanto, temos um modelo de procuração que sua esposa pode assinar a fim de nos permitir divulgar as informações bancárias. O senhor gostaria que eu lhe desse esse modelo? Então, tem 2 pontos que a gente deve levar em consideração. Deixou claro o motivo em relação de não poder auxiliar o cliente naquele momento e deu alternativas para a solução do problema. Então, a gente tem que sempre ter essas 2 partes importantes quando se tratar na situação de atendimento. Sempre deixar claro o motivo de não poder auxiliá-lo naquele momento e, claro, sempre trazer soluções, alternativas para esse cliente. Isso demonstra atenção, ele vai ficar muito mais satisfeito em relação à situação que está sendo apresentada ali. Como lidar com situações difíceis em que o cliente está alterado? Então, o atendimento ao cliente nem sempre vai ser um mar de rosas, Aquela situação sempre positiva, sempre satisfeita, em que o cliente vai sair radiante do estabelecimento. Vai ter situações em que o cliente ele já vai chegar alterado para atendimento. Então, precisamos aí ter cautela, ter atenção para tentar entender aquela situação e trazer para o cliente a melhor oportunidade. Então, temos aí alguns pontos. Não discuta com o cliente. Ouça o cliente atentamente, tudo que ele tem para dizer. Tenha atitudes empáticas. Então, se coloque no lugar do cliente, a depender da situação.
Explique os fatos, mostre seus limites e dê soluções. Seja profissional e, por último, coloque-se sempre à disposição para atendê-lo no futuro. Então, são alguns dos principais pontos, né, que vocês podem ver aí em relação ao atendimento. Mas aí, seguindo esse mesmo viés, né, o que deseja um cliente irritado? Muitas vezes, ser levado a sério, em algum momento, em outros atendimentos, em outras instituições, talvez ele não foi levado a sério, como esperava, tá? Então, muitas vezes o cliente ele coloca expectativas na empresa e a empresa talvez não supra essas expectativas. Ser tratado com respeito, tá? Então, pode ter acontecido de maneira anterior alguma situação no qual o cliente ele não foi tratado com respeito, então isso reflete no próximo atendimento que ele vai em outra instituição, que sejam dadas as soluções imediatas, né, na apresentação daquele problema, daquela situação no qual aquele cliente ele está trazendo ali para a empresa, ser ouvido, né, bastante importante o papel do atendente nesse momento, né, de tentar entender o problema, de tentar dar a questão da atenção para esse cliente e sempre a situação da informação correta, tá? Então, temos aí algumas situações, né, em que o cliente ele pode estar irritado e a gente consegue fazer o entendimento de maneira mais assertiva para aí fazer o trabalho de maneira mais positiva. Então, temos aqui os principais elementos, né, que vão nortear o atendimento ao cliente, né? Então, a gente percebe que são várias questões, tá? Todas importantes, claro. Só que a gente não deve levar em consideração só na situação de atendimento ao cliente, mas em toda situação que se lida com o público, a gente precisa, né, ter esses elementos bem enraizados, tá, no nosso comportamento. Então, temos aí a paixão, fazer o que gosta é fundamental para ser bem-sucedido. Disciplina. Treinar é primordial para aperfeiçoar as habilidades e o conjunto da equipe. Então, a gente percebe sempre que uma melhoria contínua em relação aos processos. Perspectiva. Vencer é sempre maravilhoso, mas é bom estar preparado para as adversidades que possam surgir. Então, como eu disse, nem sempre vai ser um mar de rosas essa situação do atendimento. Então, estar preparado para essas adversidades. Coragem. É preciso acreditar no sucesso até o fim. E respeito. Respeitar as diferenças, as opiniões e as ideias são ações que nos aproximam de outras pessoas. Então, respeito, acima de tudo, é uma das principais elementos, né, principais variáveis que vai aí nortear toda essa questão do atendimento. Então, tudo que vimos hoje, atendimento ao cliente, quem são nossos clientes, atendimento de qualidade, atendimento telefônico, atendimento virtual, situações de atendimento e os elementos fundamentais para o atendimento ao cliente. Então, ficamos por aqui e até mais.